Na aula de hoje vamos falar sobre o realismo na arte. O realismo na arte é uma tendência estética surgida na Europa durante a segunda metade do século XIX. E o contexto histórico em que ocorre é o do sucessivo crescimento industrial e científico das sociedades, quando se passa a acreditar que era preciso haver maior objetividade e realismo também nas expressões artísticas, rejeitando todo tipo de visão subjetiva e ilusórias presente na arte romântica. Então, há ali uma oposição ao romantismo. Vamos analisar algumas das características do romantismo, porque essas características são opostas à arte realista. A principal característica do romantismo é o cultivo da emoção, da fantasia, dos sonhos e da imaginação. E também tem a exaltação da natureza. Eles gostam muito de exaltar a natureza em suas pinturas. Também a defesa dos ideais nacionalistas, onde há a busca pela liberdade individual e a liberdade do povo. Também há uma outra característica do romantismo, é o individualismo. É uma visão de mundo centrada nos sentimentos do indivíduo e também do subjetivismo. O artista, ele idealiza temas, exagerando em algumas das suas características. Por exemplo, a mulher é vista como uma virgem frágil, porque essa é a visão idealizada do artista. Agora vamos falar um pouquinho sobre a pintura realista, que se opõe a tudo isso, né? Uma das características da pintura realista é o objetivismo. Ela é objetiva. E também eles rejeitam os temas mitológicos e religiosos. Uma outra característica da pintura realista é a representação da realidade, nua e crua, ou seja, eles representam as coisas como elas são, porque a arte realista, ela se firma na ideologia de Caravaggio, de não desejar a beleza, apenas a verdade. Eles não queriam fazer nada belo, eles queriam apenas mostrar a realidade, a verdade como ela era. Dessa forma, na arte realista predomina temas do cotidiano. Os artistas se ocupam em retratar as pessoas como elas se aparentam, sem idealizações. Dessa forma, por conta do amadurecimento da industrialização e da crescente desigualdade e pobreza, os trabalhadores serão assuntos principais nas pinturas realistas. Eles têm o maior destaque. Agora vamos falar um pouquinho sobre o artista de maior destaque na pintura realista. É o artista Gustave Courbet. Ele é o artista de maior destaque na pintura realista. O Courbet, ele é o criador de uma estética realista na pintura social. Nessa imagem aqui, nessa pintura, o título dela é O Homem Desesperado. Aqui o artista ele fez o autorretrato dele mesmo. Courbet, ele demonstrava interesse e empatia pela população mais pobre e trabalhadora. Isso transparece em suas telas. A preocupação do artista também era com a superação das tradições clássicas e românticas. Nessa obra aqui, ele representou uma cena do cotidiano. Agora falamos do realismo na pintura, vamos falar um pouquinho do realismo na escultura. Na escultura, o realismo também se manifesta. Da mesma forma que na pintura, os escultores buscavam retratar as pessoas e situações sem idealizações. O principal artista é o Auguste Rodin. A preferência da escultura realista é por temas atuais e muitas vezes eles assumiam uma postura política. Aqui, como falamos, o artista de maior destaque é o Auguste Rodin. O artista que mais destacou foi o Auguste Rodin. Ele é um artista de muitas polêmicas. A sua característica principal era a fixação do momento
significativo do gesto humano. Ele representava muito o gesto humano. Vamos falar um pouco mais aqui, ele retratando os gestos humanos. Dessa escultura especial, que o nome dela é Os Burgueses de Queluz. Nessa escultura, ele narra um episódio da Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra. Rodin, ele fixa o momento em que os seis homens mais ricos da cidade francesa de Calais dirigem-se ao acampamento do invasor inglês para se apresentar para morrer, tentando assim evitar a destruição da cidade. E essa mesma tentativa de surpreender o homem em suas ações aparece na obra O Pensador. Essa obra, O Pensador, é uma das obras mais conhecidas do Rodin. Aqui aparece essa obra retrata um homem em meditação soberba, lutando com uma poderosa força interna. Aqui temos uma pessoa, ele fazendo um gesto, porque ele sempre gostava de fixar o gesto humano no seu pensamento ali. Isso aqui é a nossa aula de hoje. Falamos sobre o realismo na arte, falamos sobre a pintura realista e sobre a escultura realista.